Olá pessoal, vamos voltar porque a nossa live tem tempo, né? E ali estava acabando, eu vi que a gente tinha parado nas perguntas e eu queria que todos vocês que fossem voltando possam fazer novamente as perguntas agora para o Dr. Rogério responder junto comigo sobre o Covid, tá certo? A gente sabe que esse Covid ele tem umas manifestações hematológicas e sim, ele tem uma leucopenia, faz leucocitose, tá certo? Com neutropenia, isso pode estar associado sim. A linfopenia, posso te falar agora, sabe, Gustavo? É provavelmente um problema de resposta imunológica. Como o retrovírus, ele pode sim gerar uma infecção de linfócitos. Então, um dos achados aí é a linfopenia, sim, associada a mau prognóstico. Eu acho que talvez até no momento do diagnóstico, a leucocitose e a neutrofilia podem acontecer. A gente já tem casos que evoluem para CIVD com pacientes com a plaquetopenia e mau prognóstico, sim, uma síndrome de consumo, né? No paciente com CIVD, a plaqueta vai lá para baixo, isso é ruim, não é? Quando o Rogério voltar, a gente fala um pouco sobre isso. E aí tem várias alterações hematológicas que a gente começa a ver talvez associada à droga, talvez associada ao vírus, de dispoiese, né? A gente poderia falar alguma associação de displasia, mas ainda não nada hematológico, né? O vírus pode estar atacando linfócitos T, provavelmente sim. O vírus pode infectar macrófago, na literatura fala sobre isso, né? O Rogério, não sei se entrou já, mas quem foi aluno dele, os médicos podem se manifestar, pode sim infectar macrófago, célula T, né, célula dendrítica, e ele tem um tropismo enorme por célula epitelial pulmonar, certo? Então, LDH muito alto, lactato desidrogenase muito alto, certo? Então, quem tem perguntas aí pode... Eu vou chamar o Rogério aqui para dividir com a gente. Não sei se ele já voltou. Cadê o danado? O Rogério é um grande amigo meu, pessoal. Só para deixar claro para vocês, os que foram alunos dele. Eu tive o prazer de ficar 3 anos e meio com o Rogério no Rio de Janeiro, estudando os linfomas e o HIV, né? Deitamos e rolamos, conversando bastante, estudando. Publicamos um trabalho sobre linfoma de Burkitt em HIV, junto com o pessoal da oncologia. Então, esse é o momento de vocês perguntarem o que quiser sobre PCR, sobre 2 PCRs. Eu vi que uma colega fez a pergunta, como é que para dar alta a um paciente a gente precisa de 2 PCRs negativos, é isso que você queria dizer, ou com carga viral? Eu vou perguntar a ele sobre PCR e carga viral. Qual o motivo da hemoglobina baixa? Hemoglobina baixa em paciente com SARS-CoV ou Covid-19 é só se ele evoluir para uma sepse, certo? Não pense. E ferritina alta, que a ferritina é uma proteína inflamatória. A gente tem falado isso, mas é uma proteína inflamatória, então é inflamação. Porque algumas crianças não estão pegando, por causa do sistema imunológico, né? As crianças, essa pergunta eu vou fazer ao Rogério, vou replicar para ele, mas o sistema imunológico é uma coisa interessantíssima. A gente tem crianças com leucemia linfoblástica aguda que não estão adquirindo doença, não é? E aí a gente acredita que tem algumas hipóteses, né? Não entendi o tempo do teste. Certo, a gente vai falar assim. Sim, tem alguns lugares que usam 2 PCRs, Rose, tá certo. Negativos para dar alta e colocar o paciente junto com o paciente não Covid. Entendi, teria sua pergunta sim. Estou esperando o Rogério voltar, mas sim, 2 PCRs negativos ou um PCR negativo, né? O PCR ele tem capacidade de fazer uma carga viral. É um exame, a gente trabalhou muito com esse tipo de exame, trabalha muito em HIV, então é um tipo de teste, o RT-PCR, o real time, né? Faz a pergunta novamente. Minha nora está com 5 meses, agora tem várias perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, pessoal, de tantas. Eu vou tentar chegar de novo nas perguntas. Nem muito menos acompanhar o Rogério. O Rogério se mandou e não voltou mais. Cadê você, Rogério? Daqui a pouco ele volta. Mas eu vou tentando voltar porque eu acho que é o Rogério agora. Não, é o Amazonas. Não era o Rogério ainda não, mas tudo bem.
Rose, eu não sei no seu serviço, 2 PCRs ou um PCR negativo, a gente pode usar 2 PCRs para assim, para isso é uma incógnita enorme, né? Quando o paciente não tem mais vírus, né? Mas realmente um PCR em tempo real, né? E 2 PCRs, né? Tem um jogador de futebol incrível que pareça, ele fez 4 PCRs, chama de Bala, da Juventus de Turim, né? Fez 4 PCRs e ele ainda continua tendo vírus ou mesmo algum tipo de carga viral. É uma coisa confusa isso, mas eu também concordo com você que são 2 PCRs sim, certo? Não entendi o tempo rápido sorológico e o PCR. Não, a gente tá falando do preço, né? De uma sorologia. Será como uma vacina? Será por alguma vacina? Não, não acredito que a criança seja por vacina nenhuma. Pelo contrário, ou talvez uma possibilidade de sistema imunológico. E porque as crianças então, por conta de alguma vacina? Não, 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 não. Não é vacina isso, pessoal. Ah, o Rogério voltou aqui. Cadê você, Rogério? Faz uma conexão aqui com a gente que não estou conseguindo encontrar o Rogério. Rogério, vamos lá. Tem pergunta para Dedé, Rogério. Cadê o Rogério? Meu galho. Rogério, vem aqui, colega. Você não apareceu ainda não. Tem. Pronto. Agora o amigo Rogério está voltando porque tem muita pergunta pro Rogerinho. Doutor Rogério, meu amigo Rogério, tem pergunta demais aqui. Vamos lá. Vamos, garoto. Vamos lá, tem uma colega aí que está perguntando, a primeira, aquela do PCR, não é? Se para o paciente com Covid voltar a conviver com não Covid, ele precisa de 2 PCRs, 2 testes de PCR que não acusam infecção, ou vírus, na verdade, né? Ela está enfatizando isso, né? Para ele estar junto novamente com o não Covid, precisa de 2 PCRs. Cara, não sei se são 2 PCRs, aí eu queria perguntar a você. Tem um jogador de futebol da Itália que ele fez 4 já, o Dybala lá. Eu não sei, cara, você ninguém sabe explicar isso. São 4 PCR dele já. Exatamente. Isso é controverso, tá? A gente usa muito a melhora clínica do paciente, aí ele vai para casa 15 dias. É isso que acontece, tá? Tá. Mas aí com PCR, né? Você fala com RT-PCR, pós-RT-PCR, sim ou não? De qualquer, isso é clinicamente melhorando, vai para casa. Exatamente. Nem sempre a gente tem outro para fazer também, né, cara? Agora, o ideal é que esteja negativo, né? Que negative. Tá. Geralmente negativo. Mas há casos que o paciente se reinfecta. Ele tem alta, volta para o fronte, médicos. E pegam de novo. Imagino. Tem outra pergunta também do colega, que ele disse que não entendeu o tempo do teste rápido, da sorologia e do PCR. Porque você insistiu no PCR. Eu acho que a questão não é de tempo, né? Mas aí você falou do preço da sorologia, do teste rápido. A gente sabe que o teste rápido é pouco específico, né? Mas aí você queria que você falasse aí um pouco pra gente. A pergunta dele é esse, sobre os 3 testes aí que você usa. Qual? Sim, o teste rápido ele não está ainda estandartizado como um exame de qualidade, tá? Ele dá muito erro. O paciente pode estar com vírus e o exame acusar como não estar. É o chamado falso negativo, ok? A questão da Sorologia. o PCR é um exame molecular. Se o coletor fizer direito, não sei se alguém aqui já fez, ele coloca aquele suave, né, aquele cotonete quase lá furando o teu cérebro. É horrível. Ele vai lá na tua hipófise, quase. Vai lá ali roda e coloca aquilo, insere, roda com força, puxa, depois vai no outro. E na boca também. Na boca as pessoas vomitavam e pararam de fazer. Então agora é só no nariz, um em cada narina. Eram 3, agora são 2. Se a coleta for bem feita, a chance de você capturar o vírus, se ele estiver ali, é bem alta, que é um exame molecular. Tá? Agora, a sorologia
A sorologia seria o segundo mais adequado. Mas você tem que ter um lastro, você tem que ter um delta T entre o início dos sintomas a feitura do exame. É como na dengue, todo mundo se lembra da dengue, né? Não adianta você ter sintoma da dengue e no dia seguinte fazer o exame. Vai dar falso negativo, não deu tempo para ter, exato. A gente para tem... ter anticorpo. Também acho que... eu também concordo com você. Mas tem uma pergunta aqui da jovem aqui. Ela fala, minha Não, nora está sim, com sim. 5 meses, testou positivo, né? Fez isolamento e pode se infectar de novo. Ela está dizendo que... É isso que ela fala. A nora dela está com 5 meses que testou positivo. 5 meses... Não entendi agora. 5 meses no Brasil testou positivo. Fiquei sem entender isso, mas é a colocação dela. Ela está 5 meses isolados, é isso? Eu não estou entendendo. Não, ela falou, minha nora está com 5 meses que testou positivo, fez isolamento e pode se reinfectar de novo. Não sei onde é que ela estava, né? Devia estar em outro país, né? Poder pode, mas a princípio ela está imunizada, mas a literatura ainda não confirmou que, por exemplo, é igual a outras doenças. Rubéola, por exemplo, só pega uma vez, se livrou, entendeu? Ou outras doenças, sarampo, só pega uma vez. Então, é complicado. Como eu falei, são 4 meses de infecção, né, descobertos. Então, as coisas estão se engatinhando ainda. 4 meses aí, surge uma pergunta também agora, muito boa da colega, que a gente realmente está vendo isso, né? Por que as crianças não... ela pergunta, por que as crianças não estão sendo tão infectadas? Será que alguma vacina que a criança tomou? Não, não é bem assim. Mas aí é uma boa pergunta. Está perguntando, por que as crianças não estão sendo tão infectadas? Não sei se é bem isso, não. Não, o sistema imunológico da criança é bem diferente, né, cara? Primeiro que ela já teve exposição a muitos antígenos virais, né? A criança vive resfriada 5, 6, 7, 20 vezes por ano, né? Elas vivem com infecções virais o tempo todo, testando seu sistema imunológico. Então, as imunoglobulinas delas são diferentes das nossas. Infelizmente, foram poupadas dessa catástrofe, né? E a gente, tragédia. Inclusive, bebês, há relatos de bebês que pegaram e evoluíram bem. Bebês, inclusive. Mas exatamente. A evolução da criança é muito boa, né? Muito boa. Quando pega, fica bem. Poucos casos de óbitos no mundo. Pouquíssimos. Eu vi também isso. Vamos lá. Não sei se você consegue ver aqui. Sim, pergunta boa aqui. Ela está dizendo aqui que... eu acho que é ela mesmo. A pessoa que estava com sintomas há 8 dias e os médicos não quiseram fazer o PCR. Eu acho que é porque viram que talvez não fosse um sintoma de Covid, né? Não sei, é uma pergunta vaga. Ela fala que tinha 8 dias sintomas, faz 8 dias com sintoma, com febre ou dispneia, tosse, e aí não quiseram fazer um RT-PCR. Muito confusa essa informação. Normalmente, não sei. Me faltou vago, né? Não entendi também. Não sei. Porque a gente não... por que não fez? Talvez porque não era. Não tinha, ou porque... Não sei, não entendi. Eu não também entendi, porque será que era Covid? Responder porque faltou subsídio aí na pergunta. Se ela quiser fazer de novo, a gente responde. Tem outra que fez. Eu fiz meu teste e deu inconclusivo. Por quê? Aí aqui deu a bomba, né? Deve ser teste rápido, né? Mas aí eu tenho a questão de teste inconclusivo. Ou ela fez num tempo ainda pequeno em relação ao delta T entre o início do sintoma e a feitura do exame. Exatamente. Essa questão inconclusiva tem muita gente perguntando. As pessoas ficam ansiosas, querem fazer o exame logo. Mas a biologia ela é fria, cara. Não tem jeito. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Eu também concordo com você. Aí agora tem questão, tem algumas coisas assim de hemograma. Correto é aparecer. Realmente a gente sabe que processo viral, o correto não era aparecer linfócitos reativos ou linfócito atípico com linfopenia. Geralmente cursa com leucopenia geral. Leucopenia. Leucopenia, linfopenia, mas linfócitos reativos. Tem algum trabalho outro dizendo que sim, mas não é esse vírus como
mononucleose, que tem cheio de linfócito atípico, não. Não é nada disso, não. É mais com a variação mesmo geral da leucopenia. Cai tudo. Todas as séries. Leucopenia. Você, como hematologista, sabe. Pronto. A Ana Tarsila está perguntando aqui. Responde o tempo certo para fazer o teste rápido ou PCR. Qual o tempo certo, ou sorologia? Quer saber qual o tempo certo para fazer? Olha, o teste rápido geralmente ele deve ser, pode ser feito nos primeiros dias de sintomas, já, porque você detecta o vírus, ele está ali, entendeu? Você detecta o antígeno, não a tua resposta imunológica. Então, o que aparece primeiro é o PCR do nariz. Esse pode ser feito logo, tá? Esse aí também eu confirmo também. Teste rápido, pelo que eu estou vendo da indústria farmacêutica, são 7 dias até 13 dias, para a gente ter 80% um pouco mais de confiança. Do 14 dias, talvez. Do teste rápido, 7 a 14 dias, talvez. Do rápido. É o rápido. Do dedo. Tá falando o quê? Do nariz? Não, eu tô falando teste rápido. Ah, sim, o teste rápido. Mas 7 a 14 dias. O padrão ouro é o suave nasal. Tá? O suave nasal. É um teste molecular, que ele é muito mais preciso. O teste de sorologia é o segundo melhor. Tá? Infelizmente, os testes rápidos, diferente como o teste para AIDS, para hepatite, para sífilis, que são muito bons, testes rápidos, para o COVID ou para a COVID-19 ainda não são adequados. Olha, tem uma paciente sua aqui que está perguntando por que hipertenso corre mais risco? Sou sua cliente, Beth Bruno. Deve ser uma paciente sua. É verdade. Lá do consultório, né? Beijo, Beth. Estamos aí. É o seguinte. Hipertenso. Querida paciente, o hipertenso, ele tem já o comprometimento da sua vasculatura, né? O hipertenso também é um inflamado crônico, assim como o diabético. Exato. Tá? A hipertensão, ela é uma doença que não é só dos vasos. É uma doença, geralmente o hipertenso tem um PCR mais elevado, né? As citocinas estão mais elevadas, é uma doença sistêmica, daí o nome, hipertensão arterial sistêmica. E artigos novos, vários, mostram que na crise de Covid grave em paciente hipertenso, você dá Viagra. Você dá sildenafil, né? Já leu, né? Sildenafil. A sildenafila protege, sildenafila. Diminui o risco de lesão grave devido à hipertensão na Covid. Então, o hipertenso, ele é um indivíduo mais inflamado e mais suscetível a complicações da Covid. O interessante da sildenafila é que quem conhece, né, como agita a história, é um medicamento que era utilizado, ainda é utilizado para hipertensão pulmonar, né? Exatamente. Aí o pessoal descobriu, achou que era a fonte da juventude, né? Tem três casos interessantes, né? O sildenafila foi sintetizado para hipertensão pulmonar e descobriu-se que funcionou para ereção, né? O minoxidil é antihipertensivo. Minoxidil. Descobriu-se que o cabelo crescia. E a finasterida, remédio para próstata, né? Diminuir a próstata. Descobriu-se que o cabelo crescia também. A finasterida. Sim. E aí mirou numa coisa, acabou acertando em outra e funcionou. Aquela outra coisa ficou mais famosa até do que o objetivo inicial, né? Hoje a gente não usa mais minoxidil para pressão alta, só para o cabelo. A finasterida usa para a próstata e para o cabelo e o Viagra praticamente só para o... Quer dizer, só para disfunção. Viagra é um problema, viu, rapaz? Viagra, vou passar um caso aqui que a gente acompanhou, um cara que fez Viagra e fez uma lesão de corpo cavernoso, cara. Também não é uma coisa tão simples, não. Viu? Fez uma hematura com lesão de corpo cavernoso. Ele deve ter feito um priapismo, né, cara? Ele fez um priapismo, cara. Um negócio que não é tão simples, não, viu, Viagra. Viu? Quem gosta de tomar toda hora aí. Priapismo é emergência urológica. Tem que drenar. Foi. E fez uma hematura horrível. Estava lá na emergência.
Aí tem uma colega aqui que pergunta, o vírus tem seu tempo? Ela quer saber se melhora, se não melhora com o vírus. Essa questão da própria recuperação. O vírus tem seu tempo? Qual o tempo de melhora de um paciente que vai ser infectado com o coronavírus e quanto tempo ele fica bom, caso seja não esteja tão grave? E mesmo grave, né? Exatamente. Tudo depende da gravidade de que a doença se apresentou. Como a gente falou no começo, 80% muitos desses 80% nem sabem que pegaram. Pegou e nem soube que teve. Outros têm uma doença leve que em uma semana ficam bem. E outros realmente vão parar no CTI, mas se recuperam. Quer dizer, cada caso é um caso. Ela queria saber, eu acho que mais desse, que faz febre, né? Faz algum sintoma, é medicado e passa com uma semana. Mas tem que ficar 14 dias em casa. É isso que ela queria saber. Deixa eu tirar essas. 14 dias. 14 dias, né? Isso. Era isso que ela queria saber. Tem aqui também a Luciane Saboia, que ela está dizendo, meu amigo querido, excelente médico. Realmente é, né? Tua amiga aí. Vamos ver mais. Tem pergunta para Dedéu. Tem uma que está dizendo, essa da gravidez não para, né? Eu acho que não tem tanta preocupação, mas tem que se comportar igual a gente. É uma pessoa aqui, acho que talvez profissional, não está dizendo o nome, mas está dizendo, acho que eu estou com 5 meses de gravidez, ou alguma coisa assim. Acho que ela quer saber se tem risco, né? Acho que o risco dela é igual a todo mundo, né? Pela lei, nas instituições de saúde, a grávida e a lactante, elas são afastadas, tá? Elas saem do hospital, vão trabalhar em home office. Tá? Então é isso mesmo. É isso que ela está perguntando. 5 meses de gravidez. Ela tem que sair. Grávida e lactante saem. É verdade. Ana Tarsila está dizendo, esse médico é um galão, um gatão. Deve ser uma colega tua, viu? Obrigado. Ele é um cara... É um amigo que gosta de The Doors. Isso aí é outro papo, é outra live. É uma live melhor do que essa, às vezes. Vou ligar o som. Aí a colega já falou aqui, o RT-PCR padrão ouro. Mas tem uma pergunta aqui. É uma letrinha pequena. Doutor, não sei se vai ser feita essa pergunta, mas o hemograma pode ter leucocitose, leucopenia. A gente já falou, né? Um pouco do comportamento do hemograma. Mandar um exame maravilhoso para a Covid, na minha concepção. Mas que é bem barato e sempre aumenta é o PCR. O PCR... Proteína C reativa. É um negócio que a gente sabe com um quadro infeccioso de meningite está acima de 100, o negócio buf, né? A gente sabe disso, né? Aqui tivemos um caso positivo IgG e IgM no teste rápido feito na rede privada, como que está dizendo, e foi colhido o RT-PCR e veio negativo. Aí ele quer saber qual a postura correta em relação a isso, qual desses deve ser descartado. Entra novamente essa conversa, mas pode explicar aí. São 3 coisas. Ele fez o PCR, os sintomas já estavam mais fracos, né? Já não tinha mais vírus no nariz. 2, o teste deu falso positivo. Teste rápido. Tá? E 3, ele fez Não, é isso mesmo, só essas 2 coisas. São 2 coisas, Ele não tem mais vírus, né? Está numa fase bem... Pode ter demorado a fazer o PCR, já tinha sumido do nariz. Entendeu? Isso pode acontecer mesmo. Tem pergunta aqui... essas perguntas são confusas aqui, mas tem pessoas perguntando, não sei se é tentando afirmar, se pegar o vírus vai ficar imune por 6 meses. Então, teoricamente, você vai ficar imune por resto da vida. Se a gente não conseguir provar a reinfecção, que é pouco, tem alguns casos muito pouco, até em animais de 4, 2 fazem, e é isso a gente já falou. Você vai ficar imune por tempo, talvez por resto da vida, mas não sei responder isso. Não tem como a gente responder. Não tem resposta. Não tem resposta a isso. Ninguém sabe. Quantos anticorpos aparecem e não diminui a carga viral? Você está falando agora, é uma perguntinha mais técnica. Quantos anticorpos aparecem e não diminui a carga viral? O PCR está negativo, não aumenta. Ele está perguntando em relação à carga viral
do RT-PCR, né? Sim, ele testou de novo, é isso? Não, ele falou que o Kleber está fazendo a pergunta. Quando os anticorpos aparecem, eu acho que esse foi o GG, né? E não se diminui a carga viral. Eu não estou entendendo bem a pergunta, né? Talvez ele quer dizer que fez um teste rápido e fez um PCR. É a questão do PCR, cara. Se você fizer o PCR já com a doença em descenso, pode ser que você já não capture mais, entendeu? No nariz. Tem essa E aí dúvida. você tem que usar o teste de imunidade dos Agora, a colega, eu acho que a sua colega lá faz. Vocês usam algum critério? A gente falou já, né? Para iniciar anticoagulação, conforme o valor do dedímero, ou se já tem relato de sangramento por Covid. Sangramento por Covid. Se ele fizer uma sepse, moço, ele vai sangrar, pode fazer tudo, né? Se ele fizer um quadro sepso com CIVD, ele vai sangrar. CIVD, seja Covid ou não seja Covid, a gente sabe disso, né? Exatamente. Mas a pergunta dela é a questão da anticoagulação. Quando começar a anticoagulação? Doente grave, em síndrome respiratória grave, deve-se começar a anticoagulação plena. Isso aí exatamente. A parede de baixo peso molecular tá gerando efeito. Aí vira protocolo realmente já, né? Exatamente, Aí ela aqui faz uma, eu acho que é uma pergunta, mas virou afirmação para a gente. Na falta de exame específico, não sei se a gente na falta de exame específico, mas eu acho que talvez o exame mais rápido, a imagem tomográfica substitui na falta de exame específico. Talvez o primeiro atendimento, não sei. Na falta de exame específico, a tomografia substitui. A tomografia não é o gold standard, né? Mas substitui. Mas sim, tem um padrão bem. Epidemiologicamente substitui, né? Porque é um padrão muito típico, né? Numa epidemia que a gente está vivendo, numa pandemia. Então, não é todo dia que a gente vê um vidro fosco, um indivíduo que está com sintomas de síndrome respiratória. Então, substitui o diagnóstico, sim, enquanto você não faz o teste específico. É verdade. Aqui tem uma colega também que eu acho que é da UERJ, do laboratório da UERJ, alguma coisa assim. Ela está dizendo que na UERJ estão fazendo RT-PCR até o 7º dia. Exatamente. E o resto, após isso, eles fazem teste rápido. Não é? Ela está perguntando qual a sensibilidade do RT-PCR. É alta, né? Alta. É alta. É o melhor exame que a gente tem em termos de... Só se for falar de outro tipo de exame, mas muito mais caro. Né? Não tem nem lógica. Mas é muito alto. Experiência própria dá muito falso positivo. Falso negativo, perdão. Diferente do HIV, né? Que a gente fez do teste rápido, nosso diagnóstico, né? Excelente. Teste rápido para HIV, para sífilis, hepatite B e C. A gente começou a iniciar protocolo com teste rápido, né? Para quem não sabe disso. Eu fiz um swab com 4 dias e deu inconclusivo. Essas perguntas vêm, não vêm, né? A gente sabe exatamente 4 dias. Tava virando. Se ele fizesse no 6º, já ia vir. Cadê pergunta aqui? Deixa eu ver lá no final. Tem umas... Deixa eu ver. Aqui que tem tanta pergunta. Tem uma colega falando que... Não entendi bem isso, né? É uma médica aqui, é uma colega. PCR ultrapassando 500. A PCR, a proteína C reativa. Exato. Em casos mais graves, é boa essa colocação dela, muito boa. Ela tá relatando que tem PCR, que ela está pegando PCR acima de 500 em casos graves. Boa essa colocação dela. Muito boa. Pode. Afirmativo. Quanto mais inflamado, pior. Né? Então, realmente é uma virose atípica, porque não aumentar tão PCR com vírus assim. Né? O que aumenta a PCR? Doença autoimune, câncer, bactéria, mas vírus realmente... Quadro de meningite bacteriana, a gente vê, mas realmente PCR de 500 é uma doença muito confusa mesmo. Tem o professor Gustavo também aqui perguntando sobre... tem muito essa questão de swab negativo, né? Coleta com swab negativo. E aí, eu acho que pode ter na coleta também, pessoal. O técnico tem que estar bem preparado, tá?
Tem toda uma técnica para colher. Tem algum colega perguntando se já tem em andamento algum estudo para desenvolvimento de vacina, teste de vacina. Cara, o mundo todo está testando tudo, né? A gente tem uma doença de 3 a 4 meses que a gente tem. Os chineses, assim, eu queria fazer esse comentário também nesse momento, a gente tem eu não sou muito de tirar o chapéu para a China, mas para publicação eles estão publicando demais. Os caras são máquina de publicar. Então, se eu colocar agora no PubMed vacina, vai ter alguma coisa. Não que tem vacina, né? Mas que... essa foi boa. O que é que você acha do isolamento vertical, Rogério? O isolamento aí é uma coisinha um pouquinho que vai além da gente, né? Mas... foi uma criação meio brazuca isso aí, né? Meio confuso. Eu não gostaria de muito de entrar nessa seara, não, porque vai dar confusão. Tá? Negócio político, né? Só um negócio político, né? Na nossa área, não, nossa área técnica. Eu acho que os dois lados às vezes, tem um pouco de razão, tá? Eu não sei até que ponto o Brasil vai segurar essa quarentena com tudo fechado, tudo falindo. Não sei se o ajuste fiscal vai dar para segurar esses R$ 600 para todo mundo. Sinceramente, a situação não... A gente tem que ver esse lado também, porque saúde também é economia, né? Mas também não... Agora mesmo aqui no Nordeste, a gente tem comunidades pobres que o pessoal está fazendo o protesto porque o supermercado está aberto e a loja dele não está aberta. Ele vai perder o emprego dele, cara. Exatamente. Aí ele vai escolher, ou ele vai ter coronavírus ou ele vai morrer de fome. Não é? Com R$ 600 são 3 meses, né? A gente não pode ser radical nem dos dois lados, porque realmente faz parte da até própria definição da Organização Mundial da Saúde. Saúde, você tem que ter um componente econômico-financeiro também, né? Isso aí eu também não gosto de dar muito minha opinião, porque... mas a gente não gosta porque também não está passando por essa situação, né, Rogério? Se a gente estivesse aqui passando por essa situação, a gente teria uma opinião diferente, né? Não, eu estou aqui passando fome, então não quero lá saber de coronavírus, não, né? Mas realmente eu não vou entrar muito nesse... tem essa questão da fome e tem a questão também da quarentena gourmet, né? O cara está ali, está tudo garantido, ele pode ficar ali na boa, entendeu? Curtindo, sabe que nada vai mudar na vida dele, nem dos amigos dele, nem dos parentes, então é quarentena gourmet. Condomínio, exatamente, condomínio que as pessoas têm R$ 1 milhão cada casa, aí sai as pessoas... Jogador de futebol, né? Você comenta muito, jogador de futebol pode ficar em quarentena durante 300 anos, né? Exato. Cristiano Ronaldo, esses caras, aí realmente é outro nível, né? Então vamos seguir. Vamos seguir aqui. Ele falou que tem pergunta para Dedé. Então, colher o suave no fim da infecção deve dar negativo, né? Realmente, né? Deve dar negativo, não. Vai dar negativo, né? Biologicamente, sim. Aí aqui a nossa colega médica Patrícia está falando que dedímero alto, fibrinogênio alto, prova inflamatória, né? Ferritina alta, ferritina dá no espaço. Procalcitonina, eu falo que procalcitonina é um marcador de sepsis, né? Hoje a gente está usando, é um perigo. Grave. Fibrinogênio. Interleucina 6 alta, a médica aqui está dizendo, a gente sabe, né? Já dos inibidores, já, né? Tem um bocado de pergunta. Eita, agora foi boa também. Agora tem uma pergunta interessante que é: qual a profilaxia para profissionais da área de saúde? Profilaxia. Alguns cuidado, né? Porque profilaxia você quer tratar a profissional. Alguns artigos mostram umas coisas mais anedóticas, né? Você pode tomar alguns comprimidos de hidroxicloroquina por semana que você estaria protegido, né? Mas foram um ou dois artigos, poucos na literatura, um no Brasil, acho que o outro chinês, o outro italiano, se não me engano, com hidroxicloroquina, tá? Mas a literatura é robusta em relação aos fugindo da medicina ortomolecular, que não é muito a minha praia, que você repor vitamina D, C, zinco, você tem um certo grau de proteção, né, no dia a dia. C, D, zinco. A Rose está perguntando aqui, você tem experiência com melhora de pacientes fazendo posição prona, ainda lúcido, se sai um pouco diminuída, onde evitou a questão de evitar de entubar o paciente, mudando de posição?
Isso é Isso, interessante. sim, sim. Quando a epidemia começou, os CTIs começaram a lotar, a conduta era intubação precoce. Não é? Chegou a intuba, agora já mudou. Você tenta postergar a intubação. Intubação sempre feita por anestesistas, tá? Não há tempo a perder. Né? Ninguém intuba melhor que anestesista. Todo respeito aos colegas intensivistas, são sempre médicos muito bons, muito estudiosos, habilidosos. Mas lá no Gafre, quem intuba nessa epidemia é o anestesista. Anestesista. É bom Ele, saber. ele Os faz. caras são bons mesmo, faz isso toda hora, né? Quem tem expertise melhor do que ele, É. tá? Nem o anestesista. E aí a conduta no começo, há um mês e pouco atrás, era precoce. Hoje a gente tenta algumas manobras, pronação, tal, para ver se consegue postergar um pouco. É. Tem um colega também perguntando aqui, bom dia, doutores. É importante usar a máscara na prevenção, visto que a contaminação pode ocorrer pelas mãos? É, né? Máscara é um problema para a gente, mas ao mesmo tempo é solução. É um problema que a gente não tem, às vezes, né? Outra coisa que muda, né? A gente sempre questionava, até reclamava, não precisa usar máscara na rua, para com isso. Agora é o contrário, usem máscara na rua. Você vê que tudo muda. Eu não sei se foi você, Rogério, que falou, foi alguma coisa que eu Não, estava vendo sobre capote, né? A gente teve quando teve o vírus Ebola e tudo mais, os caras tinham que usar aquelas roupas e nesse vírus altamente contaminante, como é botar algumas pessoas que estão nesse nível, né? Acho que Estados Unidos ou mesmo na sua realidade, usar uma roupa daquela e tirar aquela roupa que vai estar contaminada e como lidar com isso o também. risco de contaminação é maior ao tirar, tá? O maior risco de você se contaminar com o SARS-CoV-2 é na hora, tem toda uma técnica para você se paramentar, tá? Tirar o capote, você pode realmente se contaminar e contaminar quem está do seu lado. Então, não é chegar igual a vestir um terno. Você tem que ter toda uma técnica. Tem vários tutoriais. Concordo também. Acho que o capote. Tem um Não colega é... aqui falando de o Herbert, né? Tá e, a fazendo uma gente, pergunta. e a gente está lá agora. Cara, internet. O visual não é muito agradável, né? Mas é os que a gente tem lá agora, são os capotes pretos. É, tem uma questão da mutação do vírus, né? Está perguntando sobre mutação do vírus. Esse vírus pode sofrer mutação para estudo de vacina. Aquela questão de vírus sofrer mutação realmente é muito difícil. Talvez sim, talvez não, não sei. Isso é né, também na virologia, né? As mutações. As Mas mutações. é um clichêzão e pode ser que ocorra, mas eu estou bem, digamos assim, confiante na vacina, não esse ano, mas no próximo, e um pouco pessimista no número de casos no Brasil, tá? Então, Também. estou otimista, No número de casos do Brasil também estou bem pessimista, mas tô concordo com otimista você. da vacina. Eu sei que vai haver, nós sabemos, mas eu estou pessimista na questão do número de casos, número de mortes e o suporte que a rede hospitalar pública e privada poderão fornecer, tá? Isso aí tá me Isso aí preocupando. Se nos Estados Unidos está acontecendo isso, né, amigo? Então, o que dizer do Brasil, né? Os Estados Unidos está tendo uma dificuldade gigante com o sistema de saúde, né? Mas tem um Exatamente. colega aqui falando na Índia estão fazendo profilaxia para profissionais de saúde. Eu acho que é a hidroxicloroquina. É uma Mas colega Lúcia aqui. saiu um artigo na Universidade do Ceará, outra do Piauí, se não me engano, e um na Itália também, com hidroxicloroquina profilática, entendeu? Ah, pronto. Agora entrou na saturação. Acho que a gente acabou esquecendo um pouco de falar de saturação de oximetria e tal. Aí a colega perguntou aqui, qual o critério de saturação abaixo, aquela questão da saturação abaixo de, quando a gente vem de 63 para 35, aquelas saturações bem mais baixas, e a intubação, em Sim, relação à oximetria e talvez gasometria, ou principalmente oximetria, saturação de oxigênio. você tem, aí você já está no CTI, você entra naquele critério de paciente de CTI, né, de insuficiência respiratória, né? Tem aqueles screens todos, os critérios, né,
de ventilação, que se a gente segura. Só que no caso do vírus, a VNI, né, ela é perigosa, porque ela joga partículas, né, virais, né, para o resto do ambiente. Então, não se deve usar o VNI, aquela ventilação não invasiva. Né, Ela então, quer saber mais da saturação, né? Mas a saturação tem como você falou, do CTI, né? Aquele paciente que está saturando com 63, 75, está péssimo, né? é péssimo. Péssimo, né? Acima de 75 também está muito ruim. Vai manter entubado. Saturação capilar e tudo mais. E outro lactato. Você tem todo aquele bicarbonato. Você tem aqueles marcadores todos, né, cara? O lactato, bicarbonato, o potássio, o pH e tudo mais. Tem uma pergunta que a gente já falou um pouco, mas tem um componente de dano imunológico. Mas explique um pouquinho a fisiologia, a fisiopatologia do Covid. Bem, a gente já falou um pouco, né? É uma tempestade de citocina gigantesca que causa uma hiperinflamação. Essa hiperinflamação lesa o pulmão, não é? O vírus entra realmente até onde a gente prova que pelo receptor da enzima conversora, não só está no pulmão, mas o pulmão é o alvo mesmo. Tem gente brincando, Rogério, eu vou tomar uma cachaça e esse vírus não vai entrar. Não é por aí que ele entra, né? Então vai ter que colocar a pinga por aqui, mesmo assim não vai funcionar, né? Então a fisiopatologia do vírus é muito relacionada aí para inflamação e resposta imunológica, né? Com certeza. Quanto maior a resposta imunológica, pior. Né? O dano imunológico que tem nos artigos escritos, né? Na explicação. Acho que essa é a explicação que a gente poderia dar. Daí a questão do inibidor da ECA, né? Inibidor se funciona ou se atrapalha. A literatura ainda é dúbia em relação a isso. Tá? Não se sabe se é bom ou se é ruim. Então, está ainda na questão aí do negócio. Aí tem colega perguntando em questão de esterilizar máscara N95. No sol. É sol, né? Deixar aí sol. Deixa no sol, no ar livre, no sol, na janela. Não passar falando exatamente disso, né? Na questão da escassez de máscara. Quando a gente chegar, já chegou nisso, né? Dá para usar um mês. Dá para usar um mês, né? Tá? A cirúrgica de 2 a 6 horas. Forçando a barra 6 horas já, né? Tá? E o Face Shield você pode usar quanto tempo quiser, mas você tem que limpar com um sabão neutro. Não pode botar álcool, que queima aquele... O Face Shield, para quem não sabe, é aquele anteparo, né? De plástico transparente. Um capacete. Você não pode passar álcool, que o álcool queima. Aí você perde a transparência, né? Do plástico. Então, ele fala assim, pode lavar com hipoclorito. Isso, lavar com sabão mesmo, certo? Sabão mata esse vírus, estava mais comprovado que tudo. Não usar álcool. As pessoas estão usando álcool e fica opaco. Entendeu? O álcool queima o acetato. A máscara. O acetato. Bem, amigo, eu vou fechar aqui o canal. Acho que não tem ninguém para as perguntas. Eu conversar com você. Além disso, como é que você está? Estou ótimo, cara. Estressado aí com essa... Lá a gente está montando 9 escalas, né, de médico, uma reengenharia humana assim violenta e mudando as estruturas todas. A ortopedia ela foi desativada, virou um covidário e agora o CTI normal também já virou Covid. Abrimos outras enfermarias de coorte e são 9 equipes diferentes, triagem, background de consultório, residente 1, residente 2, residente de cirurgia, plantonista de andar, e por aí vai, são 9. O ambulatório está fechado? Fechamos, não tem como. O ambulatório, né? Aquele pessoal mais velho, Marius, o pessoal... a galera... E também tem também. Questão da idade. Por enquanto, né? Por enquanto, como se diz, né? Alguns colegas já doentes, né? Alguns pegaram. Então, é isso. Está difícil, complicado, mas estamos tocando. Amigo, grande abraço. Como eu te disse, né? Quando acabar esse Covid, a gente vai tomar um chopp. Aí você vai falar de rock and roll, vai lá pro salão. Ó, salão. Vamos pro salão aí você. Tá fechado lá, mas... Tá fechado? Tá, né? Tudo tá fechado.
Não, mas vai abrir, pô. Quando abrir, quando Então, acabar isso aí, a gente não sabe tomara quando. que Eu vou pegue. pegar um avião, vou para o Rio de Janeiro. Aí eu vou Aí, pedir para vamos você pra diminuir quem um pouquinho sua escala aí para a gente ir. Eu e você e a turma lá, a gente ir pro salão. será um prazer. Tá Um bom? abraço, amigão. Um Obrigado por abraço, tudo, viu? Você é saudações. show, cientista. De abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.